Produtor, curador e diretor, em 2002 ele criou a Mostra do Filme Livre, um festival que nasceu para dar voz e espaço a filmes e realizadores mais autorais e independentes. Em sua 13ª edição, o MFL é hoje o principal espaço de distribuição e exibição do cinema livre e democrático no Brasil. Eu converso hoje com Guilherme Whittaker. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Valeu. Eu gostaria de saber primeiro o que você considera um filme livre. Filme livre é um filme ousado, um filme que busca alternativas na sua linguagem, que tentem inovar de alguma forma, seja na narrativa, seja no enquadramento, seja na própria história, no tema. A Mostra Livre até tem participado desse novo cenário, né, de difusão desses filmes mais alternativos, feitos normalmente sem verbas públicas, feitos por conta própria, por pequenas empresas ou por realizadores independentes, né? Quantos filmes selecionados por cidade? No total são 250 filmes, curtas, médias e longas. Mas nem todos são selecionados, porque a gente faz homenagens também, faz sessões especiais e aí convida filmes e tal. Então, de selecionados, a média de inscritos é em torno de 600, 700 inscritos. A gente seleciona cerca de 150. É um número grande, é muita né? coisa. Quando você fala filme livre, né? Assim, como é que você delimita uma coisa que não tem limite, né? Assim, como é que é? É o que é mais original? É o que sai mais do padrão? Talvez seja o mais interessante. Filmes caretas, aí cada um, né, entende como é. Mas sim, mais próximos do que a gente está acostumado a ver num cinema comercial. Isso. Seria o que está mais distante do cinema livre. Esses filmes são os mais difíceis porque eles não têm um apelo comercial, muitas vezes, né? Claro que alguns filmes até conseguem chegar no circuito e chegam a algumas milhares de pessoas, mas não é o comum, né? Porque eles são lançados com uma cópia, às vezes duas, então não tem como chegar a um grande público. Então, e os interesses são outros. Um cara, quando faz um curta-metragem em casa, com aparelho, com equipamentos próprios ou emprestados com a galera, eles têm outras pretensões do que alguém que ganha 500 mil ou 1 milhão de reais num edital, sabe? São outras questões completamente diferentes, outros interesses. E então a mostra a gente bota no regulamento. Ninguém lê o regulamento, né? Muitas vezes isso é um problema, enfim, do ser humano, brasileiro talvez, mas a graça ou a desgraça é que ninguém lê e aí mandam filmes que não tem a menor condição. Assim. Comédia romântica. Também, né? mas alguns são tão bizarros assim que nem em eventos que querem filmes assim eles conseguem entrar, porque eles tentam imitar algo que a gente não quer, né? Não é questão de mérito assim, de que é bom, o que não é o que interessa. É porque eu imagino que devam ter casos de filmes que você nem gosta, mas fala, pô, tem um negócio aí. E o contrário. Assim, tipo, eu nem quero, nem é um filme que mexeu comigo, mas o cara tem um olhar que me interessa como inovação, Exatamente. Né? E o contrário também, ou seja, um filme que eu até gosto como, enfim, que eu acho que, é um bom filme, mas ele tá... Exatamente, ele não inova em nada. E como é que você sente, assim, depois de, sei lá, 13 anos, né, 13 edições da Mostra, como é que você vê esse cinema livre no Brasil hoje em dia? Você acha que houve um crescimento, assim, em matéria de melhores condições de trabalho, ou, enfim, de uma maior produção desse tipo de cinema? Com certeza. Isso, assim... Você acha que o festival tem uma importância nesse crescimento? Com certeza, porque a gente vê em 2002, 2003, a quantidade de filmes de pessoas ou pequenas empresas, enfim, produtoras, que a gente, naquela época, como, por exemplo, Alumbramento, que hoje em dia... né, ganhou um monte de prêmio, a galera lá do Ceará, né? Que é uma pessoa super bacana, jovem e tal. E a gente passou os primeiros filmes dele que ninguém nunca passou, né? O Homem Sem Mulher e outros filmes curtas e longas, né? Que só a gente passou, na verdade. A Teia, por exemplo, de Minas, que é, enfim, um dos ícones do cinema autoral brasileiro nos últimos tempos. Também nós fomos... basicamente o primeiro evento que começou a chamar a atenção, esse tipo de filme é o que interessa chamar. E além dos espaços tradicionais de exibição, o MFL também faz parcerias com cineclubes, né? Como é que funcionam essas parcerias? Os cineclubes interessados, eles se inscrevem, a gente coloca lá um monte de informações que a gente precisa saber, porque isso tudo entra dentro do escopo da mostra, né? Do público que frequenta a mostra e do retorno todo que a gente dá também para os filmes, né? Porque a gente tem filmes que passaram em diversos cineclubes. Isso tudo está lá no site, ou seja, o filme, quando você clica no filme para saber quando passa e o que é o filme, ver foto, Qual é o etc. endereço do site? Mostralivre.com. Tem filmes, um curta que passou em 30 cidades, sabe? E isso, assim, para o realizador é fantástico, sabe? Porque tem outros
outros interesses também, né? Que claro, é o de cara você mostrar o seu trabalho. É isso. E dentro da sua trajetória como cineasta, como diretor, você já fez vários filmes. Você acha que você busca sempre imprimir esse conceito do filme livre? Você acha que é possível transitar e de repente, também fazer produções de conteúdo narrativo um pouco mais comercial? Ou não? Você acha que você é mais radical nessa postura e acha que são caminhos muito distintos? Acredito assim, como diretor, eu tenho alguns curtas, né, 8 curtinhas, que tentam ir por esse lado, assim, mais experimental, né, algo mais pessoal, né. Agora, como produtor, eu já fiz alguns médios e alguns curtas também, que aí não era a minha visão, era a visão de outra pessoa, ou seja, a minha praia, o que eu gosto é de ter uma liberdade, né, de conseguir, a gente tem as ideias, né, e colocá-las como uma linguagem que seja possível, né, de acontecer, de virar um produto, virar um filme que as pessoas possam ver e sentir alguma emoção. Uma das graças da mostra, Natália, é que a própria curadoria define os premiados, não tem júri. Porque os próprios curadores que viram os 1000 filmes, né, que sejam, quantos forem, ninguém melhor do que eles, que podem ver, rever, e rever, e conversar entre eles para definir, porque como a mostra é uma mostra conceitual, não é uma mostra comercial, é algo que requer um cuidado, né, para você poder, de fato, não só falar, mas fazer o que você está falando, né? É um compromisso nosso. Então, a gente faz, os próprios curadores, eles definem, normalmente em torno de 10 filmes são premiados, né? A maioria curtas e alguns longas, que são os filmes que, dentre o escopo de filme livre, são os que a gente acha, e por isso a gente dá o prêmio, que é um troféu, que eles se destacam. Né? Eles, assim, seriam a nata, seriam esse com certeza eles são filmes livres, porque às vezes você pode nem achar que um filme que está passando a mostra, pô, mas esse aqui, o que isso tem de livre, né? É uma questão, né, a controvérsia e tal, mas aqueles premiados seriam tipo, que a gente bota a mão no fogo, que é o que a gente acha que realmente é filme livre, sem dúvida nenhuma, e a gente escreve para o catálogo e para o site, né, um textinho sobre o filme, né, contextualizando, justificando por que ele é premiado, né, o que ele tem de diferente com relação aos outros filmes. E aí, então, vai começar daqui a pouco a mostra do filme livre. Vocês fazem Rio, São Paulo e Brasília. Isso, esse ano vai ser Rio, Brasília e São Paulo. Teve que mudar isso, mas é isso, como não é junto, né, é separado, porque, né, para dar tempo até para respirar um pouco e para poder divulgar bem, né. O evento, a entrada é franca. E tem debates também, tem oficina. Pelo site é fácil acompanhar toda a situação, né? E ficar antenado. Tá certo. Muito obrigada, Guilherme, pela sua presença. Bom, quem quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais.